Fala galera, tudo bom com vocês? Leonardo Santos aqui da Labora RH. Hoje eu vim para falar um pouquinho sobre o recolhimento de FGTS e parcelamento de acordo com a medida provisória 927. Então fique comigo até o final desse vídeo para você ter um pouquinho desses comentários, vai ser muito importante para o seu enriquecimento profissional. Bom, pessoal, como nós já falamos com você em vídeos anteriores, a medida provisória 927 é uma medida provisória que veio para trazer medidas, ferramentas protetivas ao emprego no estado de calamidade pública trazida pela Covid-19. E uma delas é o próprio recolhimento e a possibilidade de fazer o parcelamento do FGTS. Tudo isso está disposto, está regulado a partir do artigo 19 da própria medida provisória. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses detalhezinhos, se é viável, se não é viável, se é interessante, se não é interessante. Bom, eu vou começar a falar sobre algumas perguntas que alguns clientes meus, inclusive, já fizeram. Leonardo, o que você acha? Eu devo pagar o FGTS agora ou eu devo pagar o FGTS no tempo que a lei, que a medida provisória está me deixando? Aí eu respondo a pessoa com uma outra pergunta. Você tem dinheiro em caixa para você quitar esses débitos, esses valores agora? Esse valor vai fazer falta para você? Esse valor você vai ter que pode investir em alguma outra área que seja importante para você atravessar esse momento de crise trazida pelo Covid-19? Quando a resposta for não, ou seja, eu tenho dinheiro em caixa, se eu tirar esse dinheiro de caixa, não vai me fazer falta agora porque eu não vou investir em outras coisas, então a minha resposta é: pague o FGTS de forma tradicional, normal. Por quê? Porque a medida provisória traz a possibilidade de postergação dessas quitações para justamente pegar aquele fundo ali, aquele valor e investir em algumas outras áreas, ou então para você não ter um caixa, um fluxo de caixa furado, para você talvez poder pagar funcionários, pagar outras contas que sejam importantes para este momento de coronavírus. Então assim, se a resposta é não, eu vou deixar de pagar e aí você vai ter uma outra destinação que não seja uma destinação importante, fundamental para este momento, e quando chegar o momento da quitação, você talvez pode não possuir aquele recurso para quitar no tempo que a medida provisória coloca. Então, ou seja, você vai tirar um problema, você vai realmente eliminar uma dor de cabeça agora, mas pode criar um problema futuro. Então isso não é interessante, não é esta a proposta da medida provisória. Agora, caso você queira aproveitar os dispositivos da medida provisória, o que eu te falo? A partir do artigo 19, artigo 20, 19 fala sobre a postergação natural das parcelas de março, competência março, que paga até o dia 7 de abril, competência abril, que paga até o dia 7 de maio, e competência maio, que paga até o dia 7 de junho. Isso eu estou falando dos dias sem saber se é dia útil ou não útil, independente, tá? É mais ou menos isso. Agora, se você quiser utilizar essa prerrogativa, você pode. É possível sim, é possível também, inclusive, você parcelar. Mas vamos falar um pouquinho sobre os recolhimentos primeiro, depois a gente fala sobre parcelamento. O recolhimento funciona da seguinte forma: você pode deixar de pagar o FGTS no tempo normal, agora em competência março, abril e maio, e você pode quitar essas parcelas a partir do mês de julho, ou seja, você vai pagar março, abril, maio, a partir de julho, agosto, setembro, respectivamente, ok? Aí você vai fazer como se fosse fazendo um recálculo, você vai reabrir a GFIP, reenviar a GFIP para fins de informação da data exata que você vai estar quitando esse FGTS, esse débito. E é importante nós falarmos também que o que foi postergado foi o pagamento e não a declaração. Então, ou seja, a declaração ela deve ser feita num prazo tradicional, ok? A MP não isentou a empresa de fazer a transmissão da GFIP. Agora, o que existe também a possibilidade, que eu gostaria de falar a partir de agora, é a questão do parcelamento do FGTS.
Todas essas 3 parcelas que nós já falamos, março, abril e maio, você somaria essas 3 parcelas e você poderia fazer o parcelamento, solicitar o parcelamento através da conectividade social ICP em até 6 vezes, sem incidência de juros. Então você começaria a pagar a partir de julho e aí você pagaria 6 parcelas correspondente a essas 3 meses, 3 competências, sem nenhuma incidência de juros. Caso a empresa queira utilizar dessa prerrogativa, ela deve comunicar o parcelamento até o dia 20 de junho. Caso a empresa não tenha transmitido a GFIP no prazo tradicional dessas 3 competências, caso até o dia 20 de junho ela se pronuncie, ela dê entrada no parcelamento, não vai haver nenhum problema com relação, inclusive, à multa pela falta de informação, por conta da comunicação do parcelamento dessas 3 competências. Agora, caso a empresa não tenha comunicado através de GFIP no tempo certo das 3 competências e nem faça o pedido de parcelamento no dia 20 de junho ou faça após esse período, aí sim vai haver a incidência de juros e multas sobre esses valores, ok? É importante nós termos essa ciência com relação a esses fatos. Tá bom, gente? Então, assim, como já falei desde o início, só se utilize, é um conselho, uma recomendação da Labora RH, só se utilize dessa prerrogativa caso você tenha alguma destinação fundamental para esses recursos. Caso você não tenha uma destinação, talvez um pagamento de um funcionário seria uma destinação fundamental. Mas caso você não tenha e você obtenha recursos, você tem condições, o fluxo de caixa da sua empresa tem a possibilidade de fazer quitação, um conselho meu, uma recomendação da Labora RH, faça a quitação tradicional dela. Bom, pessoal, esses são os meus comentários acerca do recolhimento e parcelamento do FGTS, que foram trazidos a partir do artigo 19, artigo 20 da MP 927, que traz aí, como já falei, medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública trazido pela Covid-19. Então, gostaria que você deixasse o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, clique em curtir, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E eu gostaria também de te deixar aqui, ó, as nossas redes sociais. Siga a Labora RH nas redes sociais, que nós estamos sempre tentando colocar informações muito atuais e relevantes para a classe do departamento pessoal. No mais, muito obrigado.